Fala pessoal, tudo bem com vocês? Beleza galera? Seguinte, hein? Hoje é um vídeo muito importante aqui no canal Fisicando Fácil, na playlist de mecânica dos fluidos, ok galera? A gente vai falar sobre equação manométrica, né? É o segundo vídeo de equação manométrica, aonde nesse vídeo a gente vai fazer somente resolução de exercícios, tá? São dois exercícios que eu escolhi, tá? São resoluções de exercícios de equação manométrica com tubo em U, tá? Legal? Então isso é bem interessante para você aprender aí na sua prática, nos seus estudos, tá bom galera? E que você consiga tirar suas dúvidas. Mas se você está chegando agora aqui no canal Fisicando Fácil e não conhece nada sobre o canal, né? Primeiramente meu nome é Guilherme, tá? Guilherme Polo, gravo vídeo aulas aqui no YouTube referente à parte de física e para a galera que está pensando nos principais vestibulares, e também tem uma disciplina, uma playlist voltada para mecânica dos fluidos referente à parte de ensino superior, né? Para a galera que está pensando no ensino superior nos cursos de engenharia, que aparece essa disciplina mecânica dos fluidos, tá? Então eu estou dando uma força e uma ajuda que você consiga tirar as suas dúvidas aqui no canal Fisicando Fácil, tá bom? Referente a esses temas. Então se você puder já deixar o seu like, que ajuda muito aqui no YouTube, isso é muito importante pra mim, tá? E também se inscrever no canal e clicando no sininho de notificação para você receber os próximos vídeos aqui do canal Fisicando Fácil, que também é muito importante, tá bom? E também compartilhe e espalhe esse vídeo para que eu consiga alcançar o maior número de pessoas tendo esse canal também, trazendo conhecimento para essas pessoas, tá bom? Além de você ajudar essas pessoas, você está me ajudando também, tá bom galera? Vamos que vamos? Bom pessoal, a gente tem o primeiro exercício aqui no nosso aula de hoje, né? A gente vai fazer o que, ó? No manômetro diferencial da figura, A é H2O, que é a água, o B é o óleo e o fluido manométrico. Então a gente tem aqui, né, o manômetro diferencial, aonde eu tenho a água aqui, que é a água, tá? Tenho também, aqui no caso, o Hg, que é o fluido manométrico, tá? Que é o mercúrio. Aqui eu tenho o óleo e aqui eu tenho o ponto B, ok? Tem algumas cotas que foi dado essas cotas aqui, ó, H1, H2 e H3. Tem o peso específico das três substâncias, né? Da água, do óleo e do mercúrio, né? E ele pede para a gente calcular, né, galera, a diferença, tá? Ele pede pra gente saber isso aqui, ó, a diferença de PA menos PB. É isso que ele pede pra gente calcular. Qual que é a diferença de PA menos PB? Então, galera, a gente tem duas formas de fazer esse exercício. Ou a gente começa por um lado ou começa pelo outro, tá? Da seguinte forma, né? A gente pode tanto começar daqui pra cá ou de lá pra cá, mas a resposta sempre é a mesma, tá? Eu vou começar pela pressão PA, tá? Então aqui a gente vai ficar, ó, que a pressão PA vai ser igual ao quê? Então eu tenho a pressão PA, né? Então eu comecei por aqui. Agora eu vou em partir daqui, né? E vou começar percorrendo todo o tubo em U, tá? O manômetro diferencial do tubo em U, para mim começar a fazer. Então eu tenho aqui PB, a pressão no ponto B, certo? A pressão do ponto B. Agora eu vou descer isso aqui. Se eu estou descendo, como a gente viu na aula passada, se eu desço eu somo. Então eu vou somar a pressão, então vai ser o peso específico do óleo, tá? Vezes quem? Vezes o H do óleo, tá? Vezes o H do óleo. Que no caso é esse H3, tá? Que eu estou descendo, tá? Então vai ser o H3. Ok, cheguei aqui. Aqui está tudo representado com o Hg, certo? Pela lei que a gente viu de Pascal, pelo teorema de Stevin, né? A gente viu que um fluido na mesma horizontal ele tem a mesma pressão, sendo que seja o mesmo fluido. Então se aqui tem mercúrio e aqui nessa ponta também tem mercúrio, então eu posso passar a pressão tá aqui, vai ser a mesma que está nesse ponto. Concorda comigo? Então eu não preciso, né, se preocupar com essa diferença aqui do fundo, vamos dizer assim, do fundo do reservatório, do fundo do tubo, até essa outra extremidade. Eu já posso ir direto para cá, né? Que a pressão que está nesse ponto é a mesma que está nesse ponto, ok? Agora o que eu vou fazer? Tudo isso aqui é água, né? Bom galera, então a gente já fez aqui o H3, tá? Agora o que acontece? A gente tem aqui a água que vai até aqui, certo? Esse outro reservatório, essa outra parte está preenchida de mercúrio. Então, agora vai ficar como, né? Vai ficar da seguinte forma, né? Vai ficar menos, certo? Porque eu estou subindo, eu estou pegando esse ponto, que a pressão que está aqui é a mesma que está aqui, certo? Porque eles estão no mesmo horizontal, porém,
eles são o mesmo fluido, aqui tem mercúrio, aqui também tem mercúrio, porém o mercúrio ele vai até aqui, ó, na verdade, galera, o mercúrio ele vai até aqui, ó, né, ó, o mercúrio ele vai até aqui, né, no caso, ok? Então, o mercúrio, ele daqui para cá eu não preciso fazer a mesma pressão, eu tenho que subir esse H2, né? Para mim subir esse H2 eu tenho que subtrair, então menos, né, o que? Menos o peso específico do Hg vezes o meu H2, ok? Beleza, eu cheguei aqui, agora é água, né? Então eu vou fazer o que? Estou subindo de novo, mais um pouco, estou subindo o H1, então vai ser o da água, o peso específico da água, menos o peso específico da água, vezes o H1. Ok, galera? Fica dessa forma. Agora, o que eu preciso fazer, galera? Ele não quer saber quanto que é a PA menos PB, né? Então, PA menos PB eu posso fazer assim, ó. PA menos PB, ok? É igual a o peso específico do óleo. Quanto que é o peso específico do óleo? Agora já vou substituir nos valores, né? É 8.000 newtons por metro cúbico vezes o H3. Quanto que é o H3? É 82 centímetros. Eu não posso colocar centímetro. Cuidado, galera. Eu não posso colocar centímetro. Por quê? Porque aqui está em metro cúbico. Eu não consigo cancelar. Então eu tenho que transformar isso aqui para metro. Então 82 centímetros equivale a 0,82 metros, né? Menos o peso específico do mercúrio. Quanto que é? 13.600. 13.600 vezes o H2. Quanto que é o H2, galera? 105 centímetros. Também tem a mesma coisa. Aqui eu não vou colocar, galera, por causa que o espaço é pequeno. Não vou colocar newtons por metro cúbico. Mas é a mesma coisa que a gente fez nesse, né? Eu tenho, né, newtons por metro cúbico. Eu vou ter que transformar esse centímetro para metro. Porque senão não dá para conseguir cancelar. Então vai ser 1,05, né? Metros que vale. 1,5 metros, tá? Menos o H do mercúrio. Quanto que é quer dizer, o H da água? 10 a quarta, né? 10 a quarta vezes quanto que é o H1? H1 é 26 centímetros. Para metro, 0,26 metros. Não. 0,26 metros. Ok? Então, PA menos PB vai ser o quê? Fazendo essas contas, né? 8.000 vezes 0,82, se você fizer essas contas, dá 6.560, certo? 6.560 Newton por metro quadrado, né? Porque eu cancelei esse metro com o metro daqui, então ficou Newton por metro quadrado, menos, né? 336 mil vezes 0,05 dá, estou olhando aqui na tela do meu computador, galera, dá 14.800, 142.800 newtons por metro quadrado, ok? Menos 10 a quarta vezes 0,26 vai dar quanto, galera? 2.600, né? Menos 2.600 newtons por metro quadrado, ok? Fazendo essas contas, né? PA menos PB vai ser quanto, né? 6.560 menos 142.800 menos 2.600. Se você fizer essas contas, a gente vai chegar na resposta, né, de menos 138.840 newtons por metro quadrado. Ok, galera? Então a gente vai chegar nessa resposta. Ok? Então a pressão é essa aqui, ok? Tranquilo, galera? Mesma coisa do outro exercício que a gente fez na aula passada, né? Analisar quais são os fluidos, ver as cotas, entender o exercício, né? Percorrer por todo o tubo em U, né? As cotas, né? Fazendo essa diferença, aplicando aquela regrinha que quando eu desço eu somo e quando eu subo eu subtraio, né?
e a gente calcula e depois só jogar os dados aqui referente do que ele passou pra gente fazer as contas. Aí o resto é conta, é matemática, tá? Bem tranquilo, tá, galera? Bom, pessoal, vou colocar o próximo exercício aqui na lousa, eu vou apagar. Primeiro eu vou deixar você tirar um print, né? Eu vou sair aqui da tela. Beleza, galera? Então agora, já que você tirou o print, eu vou apagar aqui a lousa e vou fazer o próximo exercício pra gente, tá bom? Então daqui a pouco eu volto com a próxima lousa. Bom, pessoal, então vamos aqui dar sequência, né, à nossa aula. A gente vai fazer o segundo exercício, né, galera? Ele fala que tem o manômetro da figura, né, onde o fluido A é o H2, a água, né, H2O, e tem o fluido manométrico Hg, que é o mercúrio, tá? Ele dá alguns dados pra gente, o H1 quanto que vale, o H2 quanto que vale, as cotas, né? Dá o peso específico da água e o peso específico do mercúrio, né? Ele fala que a leitura barométrica é de 700 milímetros de Hg, né? Leitura barométrica local. E ele pede para a gente calcular a pressão que está aqui, ó, a pressão PA, que seria a pressão aqui no ponto 1, vamos dizer, a absoluta, tá, galera? Então, esse exercício é um pouco mais complexo que o outro. Por quê? Porque, no caso, galera, como ele pede a pressão absoluta, a gente vai ter que somar a pressão atmosférica mais a pressão efetiva, certo? A pressão atmosférica a gente vai calcular por esse cara aqui, pela leitura barométrica, né? E a pressão efetiva a gente vai calcular fazendo a equação manométrica percorrendo todo o tubo U, tá? Então a gente vai começar pela pressão efetiva, tá? Então como que a gente vai começar fazendo, né? A pressão aqui no ponto A, galera, vai ser como, né? Ó? A pressão no ponto A vai ser o quê? Vai ser a pressão, né? Atmosférica, porque está aberta a atmosférica aqui, tá? Pressão atmosférica. Agora eu vou descer. Se eu desço, eu tenho que... Se eu desço, eu tenho que somar, né? Então eu vou somar o que? Essa quantidade de H2 que eu vou descer, né? Então vai ser mais o peso específico da água vezes o H2, ok? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar tô nesse ponto. Aqui é mercúrio e aqui é mercúrio. Pela lei de Pascal e pela teoria de Stern que a gente já viu, né? Um desses dois, a gente sabe que a pressão ela se transmite integralmente para todos os pontos, né? E como na horizontal aqui a pressão é a mesma. Então a pressão que está nesse ponto é a mesma que está nesse ponto, tá? Então eu não preciso vir até aqui e calcular a pressão aqui no fundo para depois subir. Então eu já posso partir daqui para cá. Então a pressão que está aqui vai ser igual ao que está aqui, tá? Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou subir o H1 até esse certo ponto. Para mim subir o H1, se eu subo, eu subtraio, fazendo aquela regrinha que a gente fez. Então vai ser menos quem? Menos o peso específico da água, certo? Vezes o H1. Ok? Lembrando, né, galera? Tá, pressão atmosférica na escala, como a gente vai trabalhando aqui na parte efetiva, para depois somar com a atmosférica para a gente achar absoluta. No caso aqui, quando a gente está efetiva, a gente vai colocar a pressão atmosférica como zero. Tá? Então isso aqui, ó, eu vou considerar como zero, tá? A pressão atmosférica. Então vai ficar a pressão no ponto A, vai ser o quê? Vai ser no caso, né, galera? Bom, galera, no caso aqui, né, como vai ser? Galera, aqui na verdade não é água, tá? Ó, pessoal, eu fiz aqui, eu acabei fazendo errado. Aqui na verdade é mercúrio, tá? Ó. Então, ó, só uma correção aqui no exercício. Aqui é mercúrio, ok? Então aqui no caso vai ser Hg, tá? Não vai ser água, ok? Então aqui vai ser o Hg vezes o H2, ok? Então eu vou aplicar então o Hg vezes o H2, tá? O mesmo fluido que está aqui é o mesmo que está aqui, isso aqui é a mesma coisa, manteve a mesma coisa no outro lado, né? Só que a vez de ser água aqui é mercúrio, tá, galera? Perdão pelo erro aí, tá? Mas corrigindo fica dessa forma, tá? Só alterou o H2O pelo Hg, tá? Então pressão atmosférica, né? Fica como, né, galera? Pressão atmosférica vale zero. Aí a gente tem o peso específico do mercúrio que é 13.600, né? A gente vai colocar 136.000 newtons por metro cúbico
vezes o H2, que é 40 centímetros, eu preciso transformar para metro, para me cancelar por metro quadrado, metro cúbico, né? Então vai ficar 0,4 metros, né, galera? 0,4 metros, menos o peso específico da água. O peso específico da água é 10 a quarta newton por metro cúbico, vezes o H1. O H1 é 25 centímetros, que vale 0,25 metros, tá? Lembrando desse detalhe. A pressão atmosférica, a pressão no ponto A, vai ser quanto, né? Fazendo 136 mil vezes 0,4, a gente vai chegar no valor de 54.400 newtons por metro quadrado, menos 10 a quarta vezes 0,25 vai ser menos 2.500 newtons por metro quadrado. Então a pressão no ponto A vai ser o que? 54.400 menos 2.500, que vai dar um valor de, fazendo essas contas, né? Vai dar 51.900 newtons por metro quadrado. E aqui a gente vai colocar efetiva, tá? A gente vai colocar aqui no caso a pressão efetiva, ok? Tranquilo, galera? Então a gente achou a pressão. Agora a gente vai para outra parte do exercício, que é relacionada à leitura barométrica local, né? Então a gente precisa calcular a pressão atmosférica, né? Então a pressão atmosférica vai ser como, né? Vou fazer aqui, ó. Pressão atmosférica vai ser o peso específico do mercúrio vezes o H do mercúrio, certo? O peso específico do mercúrio ele me deu, que é 13.600, quer dizer, 136 mil, né? 136 mil newtons por metro cúbico, vezes o meu H do mercúrio, que é esse H aqui, 730 milímetros de Hg, só que eu preciso transformar isso aqui para metros de Hg, porque se eu for colocar milímetro não vai dar me cancelar com um metro. Então fazendo isso aqui é a mesma coisa que eu fosse dividir por 1000, esse cara, né? Então vai ser 0,73, né, galera? Multiplicado por 0,73 metros de Hg, ok? Ou você pode fazer também, galera, por regra de 3, né? Sabendo que 700, que é o nível do mar, vale um certo valor a pressão. 730 vale para X. Também você pode fazer dessa forma. Vai dar um valor um pouco diferente, tá? Mas pode ser feito por esse método, tá? Então, dessa forma aqui vai ser pressão atmosférica, né? Vai ser fazendo 136 mil vezes 0,73, né? Vai dar 99.280 newtons por metro quadrado, ok? A pressão atmosférica é essa. Agora que eu já tenho a pressão atmosférica, eu consigo calcular a pressão absoluta que ele me pede, né? Porque a pressão absoluta, lembra, galera? Pressão absoluta é a pressão efetiva mais a pressão atmosférica, certo? A pressão absoluta, então vai valer pressão efetiva, quanto que é? A pressão efetiva é 51.900 newtons por metro quadrado, mais a pressão absoluta, a pressão atmosférica, que é 99.280 newtons por metro quadrado. A pressão absoluta vai ser quanto, né? Fazendo essa soma, a gente vai chegar na resposta de 151.180 newtons por metro quadrado, tá? No caso, se ele pedisse em quilopascal, né? A mesma coisa que fosse pegar esse cara e dividir por 1000, né? Então, 1, 2, 3. Então, ficaria, no caso, 151,2, né? Aqui aproximando 1,18,
de 2, né? Então fica 151,2 kPa. Ok? Então a resposta final do exercício é essa aqui, ok? Tranquilo, galera? Um exercício um pouco mais trabalhoso, né? Porque a gente, além de aplicar a equação manométrica, que é essa parte aqui, a gente aplica a equação, a gente aplica a calcular a pressão atmosférica. Depois a gente tem um outro conceito que é a pressão absoluta, que é a pressão efetiva mais a pressão atmosférica, que a gente precisa calcular. Ou seja, se você errar um desses dois cálculos, você erra a resposta final. Então é um exercício mais complexo e mais completo também, tá? Basicamente é isso, tá, galera? Bom, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui, tá? Eu espero que gostem, espero que eu tenha suprido as suas dúvidas, tá? Fiquem com Deus, bons estudos, forte abraço e valeu!